Oi, gente, bom dia. Tá por aí? Bom dia, Bruna. Tudo bem, Chay? Tudo bem hoje? Deixa eu abrir aqui pra ver em que página que a gente está. Ali. Eita, peraí. Estamos na. Nossa, quebrou meu negocinho do livro. Na página 330 do livro físico. Veja se vocês se acham aí a gente vai começar do parágrafo para dispor. Vê se vocês acham. Bem, começando. Posso começar, gente? Aqui no chat. Peraí, vou lá. Para dispor de um terceiro exemplo para o estudo da condensação na formação do sonho, comunicarei a análise parcial de outro sonho, que devo a uma mulher de meia idade que se acha em tratamento psicanalítico. Em conformidade com as graves crises de angústia que a paciente sofria, seus sonhos continham abundante material sexual, que tanto a surpreendeu como a assustou quando dele tomou conhecimento. Já que não posso comunicar aqui a interpretação do sonho, o material onírico parece se dividir em vários grupos sem vínculo evidente. E aqui na página 331, quem está entrando agora, o sonho dos besouros. Conteúdo do sonho. Ela se lembra que tem dois escaravelhos. Aí tem uma nota aqui dizendo que são besouros de maio, numa caixa, os quais precisa devolver à liberdade, senão morrerão sufocados. Ela abre a caixa, os besouros estão enfraquecidos. Um sai voando pela janela aberta, o outro, porém, é esmagado pelo lado da janela no momento em que ela fecha, porque alguém assim exige. Expressões de nojo. Análise. Seu marido viajou. Sua filha de 14 anos dorme ao seu lado na cama. À noite, a filha chama sua atenção para uma mariposa que caiu em seu copo d'água, mas ela não a tira do copo, e na manhã seguinte, lamenta a morte do pobre inseto. O livro que lera antes de dormir contava como alguns garotos jogaram um gato em água fervente e descrevia as convulsões do animal. Nossa, odeio qualquer coisa, vocês sabem disso, né, meu negócio que eu tenho com o animal, odeio ler, saber qualquer coisa de maldade com o animal, já me dá. Esses dois eventos são precipitadores do sonho e relevantes em si. O tema da crueldade com animais continua a ocupar seus pensamentos. Anos antes, quando passaram o verão em determinada região, sua filha havia sido muito cruel com os animais. Colecionava borboletas e lhe pediu arsênico para matá-las. Certa vez, uma falena com o corpo atravessado por uma agulha continuou a voar pelo quarto por muito tempo. Outra vez, as lagartas que ela havia guardado para observar sua metamorfose morreram de fome. Quando era ainda mais jovem, essa mesma criança costumava arrancar as asas de besouros e borboletas. Hoje, todas essas atividades cruéis a assustariam. Tornou-se uma garota meiga. Esse contraste a fez refletir. Ele lhe lembra outro, aquele entre aparência e mentalidade, como é apresentado em Adam Bede, de George Eliot. Uma moça linda, mas vaidosa e completamente. Ao lado dessa, uma moça feia, mas nobre. O aristocrata que seduz a bobinha, o trabalhador de sentimentos e conduta nobres. O aspecto das pessoas não mostra isso. Quem veria nela que é atormentada por desejos sensuais? No mesmo ano em que a pequena fazia sua coleção de borboletas, a região sofreu muito com uma praga de escaravelhos. As crianças lançavam-se contra eles e os esmagavam cruelmente. Na época, ela viu uma pessoa que lhes arrancava as asas e depois os comia. Ela mesma nascera no mês de maio e se casara em maio.
3 dias após o casamento, ela escreveu uma carta aos pais dizendo como estava feliz, mas não era verdade. Na noite anterior ao sonho, ela havia mexido em cartas antigas e lido algumas engraçadas para sua família. Entre elas também, uma carta altamente cômica de seu professor de piano, que a cortejara em sua juventude, e também uma carta de um admirador aristocrático. Aqui tem uma nota. Esse era o verdadeiro instigador do sonho. Ela se recrimina porque uma de suas filhas recebeu um livro ruim de Maupassant. Aí tem uma nota. Cabe acrescentar que esse tipo de leitura é tida como um veneno para uma moça jovem. Ela própria leu livros proibidos em sua juventude. No final do primeiro ato, Sarastro falando a Pamina, no original, não tem o nome aqui para mim para saber dizer. Ah, mas é de outra nota, né? É de outra. Ela se recrimina porque uma de suas filhas recebeu, então, um livro ruim de Maupassant. O arsênico que sua filha pequena pede lhe lembra as pílulas de arsênico que em Nababo de Daudé devolvem ao Duque de Mora o vigor da juventude. Devolver a liberdade a faz pensar num trecho da flauta mágica. Não posso te forçar a amar, mas a liberdade não te dou. Aí aqui que é a nota. Nossa, isso de pensar nessa citação, não posso te forçar a amar, mas a liberdade não te dou, é muito característico, assim, quando a gente escuta de relações abusivas, né? Que é bem isso, a pessoa prende o outro numa relação. Ainda que não seja uma relação de amor, às vezes numa relação de dependência, uma relação de medo, de algo assim, né? Se a gente pensa nessa questão de que muitos homens dizem, se não ficar comigo, não vai ficar com ninguém. Vocês já ouviram isso de mulheres? Já, né? Acho que é bem comum. Então, se você ficar comigo, você não vai ficar com ninguém. E aí ela fica por medo. Não tem amor, tem esse medo. Bem, Ô, Bru, pode falar. vou colocar aqui na coisa que está escrito sobre os livros do Maupassant. Mas o que que tem? É ruim? Não? Deixa eu ver aqui. Falam sobre o... Ah, vou ler. Vou ler para a gente saber o que eles consideravam ruim naquela época. Falam sobre o realismo psicológico da vida na sociedade burguesa do século XIX, abordando temas como crítica social, o vazio existencial, a hipocrisia, ó a hipocrisia, os vícios humanos e a natureza trágica do destino. Suas narrativas são frequentemente caracterizadas pela crítica à moralidade das aparências, pelo retrato da vida real e por personagens que, embora lutem contra ele, são esmagados por um destino irônico. Olha, gente, parece, se a gente for falar, vou falar, né? Parece a luta da esquerda e da direita, quando um dos lados diz assim: meu filho não vai consumir nada do material que aquele outro lado dispõe, porque coisa ruim, né? Coisa ruim, eles não podem saber disso. Entenderam, né? Sabem, né, do que a gente está falando aqui, de coisa ruim. Hum. Sabe que eu lembrei agora da polêmica daquele livro que eu não li? Então, não posso dizer com propriedade, mas deixa eu lembrar o nome do livro. O Lado Avesso da Pele? O Avesso da Pele. O Avesso da Pele? Nossa, Bom demais. eu fiquei super curiosa, mas vocês sabem, né? Vocês já me conhecem aqui, tem um tempo. Tudo que fica muito assim, eu fico, ai, meu Deus, não vou assistir, não vou ler, não vou... Eu espero dar uma baixada, que eu não gosto de sabe, quando tá no hype das coisas, assim, muita gente falando e tal, perco um pouco a vontade. Aí eu ainda não li, mas tenho vontade. Mas foi um super tabu, assim, porque ele foi lido para uma classe, acho que se eu não me engano era do ensino médio. E aí queriam cancelar o escritor, né? E assim, será mesmo que a galera do ensino médio não tinha condições de compreender o que estava escrito? Tem condições de compreender, não tem nada... nada que eles não vejam na internet o dia inteiro. Não tenham acesso, assim, é um livro muito bom, de verdade. Já sabem que eu tenho o PDF, se alguém quiser, é só me chamar que eu mando. Ele é muito bom.
Deve ser nesse lugar, assim, né? Meus filhos não vão ler sobre isso, tá? Porque é uma crítica que fala de racismo, tem até a passagem que ficou bem marcada, falada até por quem é psicanalista, né? Porque ele questiona, ele fala sobre Freud não ter falado sobre o homem negro, né? Nesse lugar, assim, ele fala, e é uma coisa que, assim, é aquilo que a gente fala de levar em consideração que Freud, né, fez a psicanálise na Europa, século tal, né? Então a gente precisa trazer para nossa realidade. Mas é bem interessante, porque é da relação, tem a ver com a relação com o pai dele. Mano, André, tem a ver com a relação dele com o pai dele, então tem muitas questões aí que aparecem. Mas, meu, vale muito a pena, de verdade. Eu praticamente engoli o livro, assim, muito bom. Então vamos ler, né? Já passou já passou, já dá para ler, já. Então agora ficou mais assim de ler. Mas na época, o avesso da pele. É o avesso da pele, e vocês sabem que, né, a maluca do PDF também é a maluca dos podcasts. Tem a entrevista da Vera Iaconelli com o Jefferson Tenório, que é quem escreveu, no primeiro podcast dela, que chamava O Estranho Familiar. É boa demais também. Legal. Então fica aí de indicação. Podcast não prometo que eu vou ouvir, porque tenho lá minhas dificuldades com podcasts. Não costumo, né? Não sei que horas que vocês escutam podcast, que nunca cabe na minha rotina ler um podcast. Não sei, preciso ainda, sei lá, achar um momento que eu ainda não achei. Mas o livro eu vou ver se tá na Black, aproveitar, né? Comprar. Deixa eu ver, tá aqui. E os escaravelhos, nas palavras de Katyn, deve ser assim que fala, e tem uma nota aqui. Literalmente, besouro significa também moça jovem no alemão coloquial. Outro fio de pensamento conduz a Pentesileia, do mesmo autor, Crueldade como Amado. Então, e os escaravelhos na palavra de Katyn. Está apaixonado por mim como um besouro. E no meio de tudo, se ele põe umas palavras aqui, né, também, gente, vamos lá, tem Auser, deve ser, e aí tem uma nota, porque tu, animado por um desejo mau. Citação imprecisa do primeiro verso da última cena da ópera, que diz, tananã, como partilhaste um desejo tão mau. Ela vive em angústia e preocupação pelo marido ausente. O medo de que algo possa lhe acontecer durante a viagem se manifesta em numerosas fantasias durante o dia. Pouco antes, durante a análise, ela havia encontrado, em seus pensamentos inconscientes, uma queixa sobre a sua senilidade. O desejo que esse sonho encobre pode ser adivinhado se eu contar que, vários dias antes do sonho, ela se assustou em meio às suas ocupações com um imperativo que expressou ao marido: vá se enforcar. Poucas horas antes, ela havia lido em algum lugar que durante o enforcamento ocorre uma forte ereção. Nossa. Era o desejo dessa ereção que, nesse disfarce terrível, retornava da expressão vá se enforcar, significava consiga uma ereção a qualquer custo. As pílulas de arsênico do Dr. Jenkins, em Onababo, se inserem nesse mesmo contexto. No entanto, a paciente sabia também que o afrodisíaco mais forte, a cantaridina, é obtido mediante o esmagamento de besouros, as chamadas moscas espanholas. A parte principal do conteúdo do sonho aponta para esse sentido. Abrir e fechar a janela é uma das constantes diferenças que tem com o marido. O sono dela é aerófilo, o dele aerofóbico. O enfraquecimento é o sintoma principal de que ela se queixava nestes dias. Nesses 3 sonhos, grifei as partes em que um dos elementos do sonho reaparece nos pensamentos oníricos, para evidentes as múltiplas relações dos primeiros. Mas, como em nenhum dos sonhos a análise foi levada até o fim, pode valer a pena retomar um sonho cuja análise relatei minuciosamente, para demonstrar a sobredeterminação do conteúdo do sonho. Para esse propósito, escolho o sonho da injeção de ímã. Nesse exemplo, veremos sem dificuldade que o trabalho da condensação na formação do sonho recorre a vários meios.
Ai, deixa eu só arrumar um livro aqui para baixo, para ruim, gente. No conteúdo do sonho, a figura principal é a paciente Irma, que nele aparece com os traços que tem na vida real e que, portanto, a princípio representa ela mesma. Mas a posição em que a examino, junto à janela, vem da lembrança de outra pessoa, da mulher pela qual eu gostaria de substituir minha paciente, como mostram os pensamentos oníricos. Na medida em que Irma apresenta uma placa diftérica, algo que me recorda a preocupação com a minha filha mais velha, ela vem a representar essa minha filha, por trás da qual se esconde, mediante o vínculo do nome igual, a pessoa de uma paciente morta por intoxicação. No decorrer do sonho, o significado da personalidade de Irma se transforma, sem que sua aparência no sonho se altere. Ela se torna uma das crianças que examinamos no atendimento público do hospital infantil, onde meus amigos mostram a diferença de suas personalidades. Hoje a gente sabe que aqui falando, né, dessa questão da mudança de personalidade, eu já atendi uma pessoa que dizia assim que no sonho ela via uma pessoa constantemente, uma pessoa X que quando ela via, ela sabia que aquela pessoa não era aquela pessoa. Então, ela falava e via uma pessoa, mas sabendo que era outra. E é interessante, porque essas pessoas, elas são representadas pelo ex e atual pessoa de par amoroso. E aí, ela viu o ex, mas quando falava, sabia que estava falando com o atual. E aí, a gente vem trabalhando. O que que tem aí, né? Sabe que é o atual, mas nessa figura do ex. Bem interessante, porque o sonho faz essas brincadeiras aí, né? Com a gente, assim, de sonho com um, mas é outro, essas coisas. Evidentemente, a figura de minha filha pequena intermediou essa transitação. Ao se negar a abrir a boca, a mesma Irma se torna uma alusão a outra mulher que examinei certa vez, e também, no mesmo contexto, a minha esposa. Nas alterações patológicas que detecto em sua garganta, reuni alusões a toda uma série de outras pessoas. Essas pessoas com que deparo-se ao seguir Irma não aparecem em carne e osso no sonho. Elas se escondem por trás da figura onírica de Irma. É isso que a gente está falando, né? Então, tem uma figura, mas que representa outras pessoas. Que assim é transformada numa imagem genérica, dotada certamente de traços contraditórios. Irma se torna representante dessas outras pessoas, sacrificadas no trabalho de condensação, pois passo para ela tudo que, traço a traço, me lembra essas pessoas. Posso criar uma pessoa coletiva, também de outra forma, para a condensação do sonho. Olha, interessante esse termo, né? Uma pessoa coletiva. Reunindo os traços atuais de duas ou mais numa só figura onírica. Mais um dado aí para a gente sempre pensar quando estiver atendendo as pessoas, né? Que uma pessoa não significa exatamente aquela pessoa. Foi assim que surgiu o Dr. M do meu sonho. Ele tem o nome do Dr. M, fala e age como este. Suas características e seus males são de outra pessoa, do meu irmão mais velho. Aqui tem uma nota. A referência deve ser a um dos dois meio-irmãos paternos, pois seu único irmão inteiro era 10 anos mais jovem. Nossa, eu acho isso tão zoado falar de meio-irmão. Irmão é irmão, né, gente? Nem tem, mas acho que irmão é irmão. E não é meio inteiro. Um único traço, sua aparência pálida, é duplamente determinada, pois na realidade é comum aos dois. Uma pessoa mista desse tipo é o Dr. R, do sonho com meu tio. Ali, porém, a figura onírica foi feita de outra forma. Não uni os traços peculiares de um aos traços do outro, omitindo certos traços da imagem mnemônica de cada um. Segui o procedimento pelo qual Galton cria seus retratos de família, isto é, projetei uma imagem sobre a outra, de modo que os traços comuns se destacam e os discordantes se anulam, tornando-se indistintos na figura. No sonho do tio, destaca-se como traço reforçado da fisionomia, pertencente a duas pessoas, e por isso pouco distinto. A barba loura, que também constitui uma alusão ao meu pai e a mim,
pela relação com tornar-se grisalho. Ué, ele tinha barba loira? Não estava sabendo dessa informação. As fotos tudo preto e branco. A produção de pessoas coletivas e mistas é uma das ferramentas principais da condensação do sonho. Em breve, teremos a oportunidade de tratar dela em outro contexto. O pensamento da disenteria no sonho da injeção também é multiplamente determinado. De um lado, pela semelhança fonética com difteria, do outro, pela relação com o paciente que enviei para o Oriente, e cuja histeria não é reconhecida. Como caso interessante de condensação, revela-se também a menção de propileno no sonho. Os pensamentos oníricos não continham propileno, mas amileno. Poderíamos pensar que o que ocorreu foi um simples deslocamento na formação do sonho. E realmente é o caso, mas esse deslocamento serve aos fins da condensação, como mostra o seguinte adendo à análise do sonho. Se minha atenção se demorar por mais um momento na palavra propileno, vem-me à mente a semelhança com propileus. Não existem propileus, só em Atenas, mas também em Munique. Foi nessa cidade que, um ano antes do sonho, visitei o amigo que estava muito doente, que é aludido de modo inequívoco na referência à trimetilamina, logo depois de propileno. Não me deterei no fato surpreendente de aqui e em outros casos a análise do sonho, associações de variada importância, serem utilizadas para fazer ligações de pensamentos como se fossem igualmente importantes. E cederei à tentação de imaginar, de forma, digamos, plástica, o processo em que o amileno dos pensamentos oníricos foi substituído pelo propileno do conteúdo do sonho. Deste lado se encontra um grupo de representações ligadas a meu amigo Otto, que não me entende, não me dá razão e me presenteia com um licor cheirando a amileno. Do outro, vinculado ao primeiro pelo contraste, o de meu amigo de Berlim, que me entende e me daria razão, e ao qual devo tantas informações valiosas, também sobre a química dos processos sexuais. O que mais me chama a atenção no grupo de Otto é determinado pelas causas recentes investigadoras do sonho. O amileno é um desses elementos privilegiados, predestinados ao conteúdo do sonho. O rico grupo de William é avivado justamente por seu contraste com Otto, e os elementos neles destacados semelham àqueles já incitados no grupo de Otto. Em todo sonho, passo de alguém que provoca meu desagrado a outra pessoa que posso lhe contrapor à vontade, ponto a ponto pelo amigo contra o adversário. Assim, o amileno de Otto suscita também, no outro grupo, lembranças da esfera da química. A trimetilamina, recebendo apoio de vários lados, entra no conteúdo do sonho. E também o amileno poderia chegar ao conteúdo do sonho sem sofrer alterações, mas está sujeito à influência do grupo de William, pois de todo o conjunto de lembranças coberto por este nome, é escolhido um elemento capaz de fornecer uma determinada dupla para amileno. Meu Deus do céu, amileno, propileno, esses nomes que tudo dá um negócio na minha cabeça. Em matéria de associação, amileno está bem próximo de propileno. Do grupo William, vem-lhe ao encontro Munique, com os propileus. Em propileno-propileus, os dois grupos de ideias se encontram, como que mediante um compromisso. Esse elemento intermediário chega ao conteúdo do sonho. Criou-se aí um meio-termo comum, que admite múltipla determinação. É evidente, assim, que a determinação múltipla deve facilitar a penetração no conteúdo do sonho. Para formar esse elemento intermediário, foi realizado, sem hesitação, um deslocamento da atenção do que realmente se queria dizer para algo próximo na associação.
O estudo do sonho da injeção já nos permite obter uma visão geral dos processos de condensação na formação do sonho. Podemos notar os seguintes detalhes do trabalho da condensação: a escolha dos elementos que ocorrem várias vezes nos pensamentos oníricos, a formação de novas unidades, pessoas coletivas, estruturas mistas, e a produção de meios termos. Apenas quando tentarmos compreender no conjunto os processos psíquicos da formação do sonho, é que nos perguntaremos para que serve a condensação e o que a torna necessária. Contentemo-nos, por ora, em registrar que a condensação do sonho é uma relação digna de nota entre pensamentos oníricos e conteúdo do sonho. O trabalho de condensação do sonho se torna mais evidente quando escolhe palavras e nomes como seus objetos. Muitas vezes, as palavras são tratadas como coisas no sonho e são submetidas às mesmas combinações que as representações de coisas. Sonhos assim trazem criações de palavras divertidas e insólitas. 1. Quando um colega me enviou um artigo seu, no qual, a meu ver, superestima uma descoberta fisiológica moderna e o faz com expressões exuberantes, sonhei na noite seguinte uma frase que claramente se referia a esse trabalho. Este é um estilo verdadeiramente norequidal. A princípio, tive dificuldade de entender como eu havia formado essa palavra. Não havia dúvida de que era uma paródia dos superlativos alemães colossal e piramidal, mas eu não conseguia dizer de onde vinha. Por fim, vi que essa monstruosidade se compunha dos nomes Nora e Equidal, de duas peças famosas de Ibsen, Casa de Bonecas e O Pato Selvagem. Eu havia lido no jornal um artigo sobre Ibsen, que era do mesmo autor do trabalho que eu criticava no sonho. Eu fico pensando que, além de lembrar do sonho, ele ainda lembra das palavras que ele inventa no sonho. Olha, o que não é o uso excessivo de telas, né? A gente não lembra nem da hora que a gente conseguiu dormir, né? Se dormiu, acordou, você não tem nem noção do que está acontecendo. 2. Uma das minhas pacientes me conta um sonho breve que termina numa combinação de palavras absurdas. Ela se encontra com seu marido numa festa de camponeses e diz: isso terminará num mais tolimuts generalizado. No sonho, ela tinha a vaga impressão de que se tratava de um pudim de milho, de um tipo de polenta. A análise decompõe a palavra em mais, milho, tom, louco, furioso, também fantástico, e monsol, ninfômana, acho que é isso. Ou muts. Todas essas palavras podem ser identificadas como resíduos de uma conversa à mesa com seus parentes. Por trás de mais, milho, escondem-se, além da alusão à exposição do jubileu recém-inaugurada, aí tem uma nota em comemoração ao jubileu do imperador Francisco José, de 1898. As palavras Mensen, uma figura de porcelana de Mensen, que representa um pássaro, Miss, sua parente inglesa, avistada em Omut, Miss, repugnante, ruim do jargão judeu, usado jocosamente, e uma longa sequência de pensamentos e ligações, que partia de cada uma das sílabas desse agrupamento verbal. Para a gente fica, obviamente, difícil de entender, porque a gente não fala alemão, mas muito provavelmente, se entendesse alemão, faria muito mais sentido, né? É tipo manga de blusa e manga de fruta, ou coisas assim. Para a gente que fala português, isso vai fazer sentido, né? Para alguém que fala outra língua, não. Então, 3. Um homem jovem, em cuja porta um conhecido bateu tarde da noite para entregar um cartão de visitas, sonha em seguida. Um comerciante espera, tarde da noite, para consertar o telefone de casa. Após sua saída, a campainha continua a tocar, não continuamente, mas em toques avulsos. O criado chama o homem de volta, e este diz: como é curioso que também pessoas que, de resto, são
tu teu rei, não sabem lidar com essas coisas. Como se vê, a causa precipitadora do sonho, que é irrelevante, cobre apenas um de seus elementos. Ele só adquiriu significado juntando-se a uma vivência anterior do sonhador, que, também irrelevante em si, foi dotada de significado substitutivo pela sua fantasia. Quando era garoto e morava com seu pai, ele, sonolento, derrubou um copo d'água no chão, de modo que o fio do telefone ficou encharcado e seu toque contínuo perturbou o sono do pai. Dado que o toque contínuo corresponde a ficar molhado, os toques avulsos são usados para representar gotas caindo. A palavra Tutelheim se decompõe em 3 direções e leva, assim, a 3 dos temas representados nos pensamentos oníricos. Tutel significa tutela, tutel, talvez tútel, é uma designação vulgar para o seio feminino, e o componente Heim, puro, limpo. Toma as primeiras sílabas de Zimmertelegraph, telefone de casa, para formar Zimmerheim, que não suja a casa, referindo-se a animais, o que tem muito a ver com molhar o chão. E, além disso, lembra o nome de um membro da família do sonhador, que tem uma nota. No estado de vigília, essa mesma decomposição e reunião de sílabas, uma verdadeira química silábica, nos serve para muitas brincadeiras. Qual a maneira mais barata de se obter prata? Você vai a uma alameda com álamos prateados, exige silêncio, o falatório cessa e resta somente a prata. O primeiro leitor e crítico desse livro fez a objeção, que provavelmente será repetida pelos posteriores, de que muitas vezes o sonhador parece espirituoso demais. Isso é correto enquanto se refere apenas ao sonhador. Envolve uma objeção apenas se é estendido a quem interpreta o sonho. Na realidade da vigília, não posso afirmar que eu seja espirituoso. Se meus sonhos parecem engraçados, isso não se deve à minha pessoa, mas às condições psicológicas peculiares em que o sonho é elaborado e se vincula intimamente à teoria do humor e do cômico. O sonho se torna engraçado porque o caminho mais direto para a expressão de seus pensamentos lhe é barrado. Ele é obrigado a sê-lo. Os leitores poderão se convencer de que os sonhos dos meus pacientes se mostram tão ou mais espirituosos, engraçados, do que os meus. Aí tem uma nota acrescentada em 1909. Essa crítica me incentivou a comparar a técnica do xiste com o trabalho do sonho. Os resultados estão num livro publicado em 1905, O xiste e sua relação com o inconsciente. O quanto que a gente não usa esse mecanismo também para tornar as coisas suportáveis. É um mecanismo de defesa, deixa engraçado para que não seja trágico. Nossa, no dia a dia a gente faz muito isso, né? Ô, Bru, tu sabe, né, que eu tô relendo tudo, e aí agora eu tô justamente no sonho, no livro do Xiste, e aí você tava lendo e eu pensava, nossa, parece muito que ele tá falando no livro do Xiste, nossa, parece muito que... Aí no final tem a nota, ele falando. Aqui, nem a nota. É engraçado que a gente vai ler Freud assim, cronológico, e quando já leu textos, né, posteriores, tudo, várias vezes você pensa, nossa, acho que já vi isso, né, vai se encontrando. Por isso que eu falo da leitura circular. Quando você lê em ordem cronológica, as coisas vão fazendo muito mais sentido, porque uma ideia sempre parte com outra. Aí você vê, partiu daqui e chegou até ali, né? Eu gosto disso. E o livro do Xiste eu tinha lido há muito tempo e depois nunca mais peguei. E aí, acho que quando eu li, estava tipo meio recém-formada, muito imatura ali, sabe? Eu achei chatíssimo, porque ele vai nessa descrição, assim. E agora eu tô relendo e parece que é a primeira vez que eu tô lendo, porque tem um monte de coisa. E aí fica muito mais legal, né? Porque você já avançou na teoria e as coisas passam a ter um sentido diferente. E é muito legal. Isso que ele está falando aqui da junção de palavras, no livro do Xiste, ele fala das crianças, como fazem isso, né? E a gente vê as crianças juntando, assim, coisas e dando mesmo. E nem em sonho, né? É no dia a dia, das coisas delas vão trazendo. É muito legal, né? Pensar nos exemplos de criança. Eu sempre penso, a gente fala muito de criança porque a gente tem filho e filhos nessa idade. Mas quem convive com criança, mesmo que não seja mãe, tudo também vê isso. Por isso que eu falo da questão de atender criança. Né, quem está iniciando aí, mesmo que não seja, tipo, mas eu não quero trabalhar com esse
com esse público, não é o que eu tenho maior interesse e tal. Mas, meu, você aprende tanto convivendo com criança, né? É tão Teve rico. teve um Reels, um meme, né, de uma moça que ficou famosinha esses dias, não sei se você viu, que tá a moça se filmando com a mão assim na boca, e tá escrito, quando você é da TCC, mas a sua filha de 4 anos acabou de falar que vai casar com o pai. É bem por aí, né? Olha, eu sempre, claro que é brincadeira, tá? Piada. Eu sempre falo, a pessoa é da TCC até ela ter filho, gente. Porque aí, se ela começa a ter filho, ela pensa, gente, não é que Freud tinha razão? Freud explica, porque a gente vê as coisas das crianças, cara, é muito psicanalítico, né? Muito, é impossível não fazer alguma associação de se tu conhece o mínimo do Freud e você já conviveu com uma criança, você vai fazer uma associação. Pode ficar bravo, pode não gostar, não concordar, mas não tem como não reconhecer psicanálise ali. Vamos lá, 5. 5 nada, 4. Num sonho extenso e confuso, que parece ter como centro uma viagem marítima, ocorre que minha próxima escala se chama Hiersing e a seguinte Flis. Este último é o nome de meu amigo em B, que já foi muitas vezes o destino das minhas viagens. Hiersing, por sua vez, é formado por os nomes de aldeias próximas a Viena, ao longo da ferrovia, que tantas vezes terminam em ing. Heitzing, Liesing, Moldling, Medlitz. O nome antigo significa Freud, em alegria. Ué, Freud significa alegria? Alguém sabe dizer? Não? Então vai ficar para depois a gente pesquisar. E com a palavra inglesa, hearsay, ouvir falar, que aponta para a calúnia e estabelece o vínculo do sonho com o seu irrelevante instigador durante o dia. Uma poesia publicada na Flying Blätter, Folhas Voadoras, periódico satírico, sobre um anão caluniador. Saiter Hati, que eu não sei falar isso daqui. Diz ele, foi o que ele disse. Ligando a sílaba final ing ao nome Flis, obtém-se Vlissingen, que realmente é uma escala da viagem marítima que meu irmão faz quando vem da Inglaterra para nos visitar. O nome em inglês de Vlissingen é, porém, Flushing, que na língua inglesa significa enrubescer, e lembra meus pacientes com eurotofobia. Cara, as ligações que ele faz, muito engenhoso. E também uma publicação recente de Beth Terry sobre a neurose, que me deu motivo para irritação. Em outra ocasião, tive um sonho que consiste em 2 partes separadas. A primeira é a palavra autodidasker, da qual me lembro vivamente, e a outra corresponde exatamente a uma fantasia sucinta e inofensiva, produzida em alguns dias antes, na qual preciso dizer ao professor N, quando o encontro da próxima vez. O paciente sobre o qual eu consultei realmente sofre de uma neurose, como o senhor suspeitou. O neologismo autodidasker precisa não só satisfazer a exigência de conter ou representar um sentido comprimido. Esse sentido também deve combinar com o propósito que o sonho tomou do estado de vigília, de dar essa sensação ao professor N. Autodidasker pode facilmente ser dividido em autor, autodidata e Lasker, ao qual liguei também o nome La Salle, que, meu Deus, nem sei o que significa. As primeiras levam à precipitadora do sonho, significativa dessa vez. Eu havia trazido para minha esposa vários livros de um autor conhecido, que é amigo do meu irmão, e que, como fiquei sabendo, nasceu na mesma cidade que eu. J.J. David. Certa noite, ela conversou comigo sobre a impressão profunda causada pela triste e comovente história de um homem de talento que fracassou na vida, numa das novelas de David. E então, nossa conversa se voltou para os sinais de talento que percebemos em nossos filhos.
Sob o impacto do que acabara de ler, ela manifestou preocupação quanto às crianças, e a consolei, observando que esses perigos podem ser evitados pela educação. De noite, meus pensamentos prosseguiram, acolheram a preocupação da minha esposa e a entrelaçaram com várias outras coisas. Algo que o escritor havia dito ao meu irmão sobre o casamento apontou um caminho alternativo para os meus pensamentos, que poderia conduzir à apresentação deles no sonho. Esse caminho levava a Breslau, onde uma senhora muito amiga nossa se mudou após o meu casamento. A preocupação de ser levado à ruína por uma mulher que formava o núcleo de meus pensamentos oníricos tinha em Breslau os exemplos de Lasker e La Salle, que me permitiam representar simultaneamente duas espécies dessa influência fatal. E tem uma nota: Edward Lasker morreu de paralisia progressiva, consequência da infecção sífilis adquirida de uma mulher. Ferdinand La Salle, como se sabe, morreu num duelo por uma mulher. A expressão cherchez la femme, procurem a mulher, que pode reassumir esses pensamentos, me conduz, por outro lado, ao meu irmão ainda solteiro, que se chama Alexander. Percebo que Alex, como o chamamos, é quase um anagrama de Lasker, e que isso deve ter contribuído para fazer meus pensamentos se desviarem até Breslau. Mas essa brincadeira com nomes e sílabas tem ainda outro significado. Representa o desejo de uma vida familiar feliz para o meu irmão, pela seguinte via: em tal lugar, a obra de 1886, o romance sobre um artista cujo teor tinha afinidade com meus pensamentos oníricos, sabe-se que o autor, Émile Zola, descreve episodicamente sua própria felicidade familiar, e nele aparece com o nome Sandoz. Ao transformar seu nome, ele deve ter procedido da seguinte forma: de trás para frente, como gostam de fazer as crianças, Zola vira Aloz. Mas esse disfarce ainda não era suficiente. Por isso, ele substituiu a primeira sílaba, a L, que inicia também o nome Alexander, pela sílaba deste nome. E assim se originou Sandoz. Foi mais ou menos assim que surgiu o meu autodidática. Não faz muito sentido, né? Esse Sandoz, né? Eis que entrou no sonho a fantasia que informa ao professor N que o paciente está examinado sofre apenas de uma neurose. Apenas. Aqueles, né? Querido, você nem está sabendo aqui o quanto que é triste sofrer de uma neurose. A gente que diga, né? Pouco antes do final do ano, recebi um paciente que não consegui diagnosticar. Parecia tratar-se de uma grave doença orgânica, talvez uma degeneração na medula espinhal, mas não havia como comprová-lo. O diagnóstico de uma neurose era tentador e teria resolvido todas as dificuldades, mas o paciente contestava energicamente uma anamnese sexual, e sem essa não me disponho a reconhecer uma neurose. Em meu embaraço, pedi ajuda daquele médico que mais venero como pessoa, não sendo eu o único, e ante cuja autoridade me inclino de bom grado. Ele escutou minhas dúvidas e as considerou justificadas, mas disse: continue a observar o homem, deve ser uma neurose. Sabendo que ele não partilha meus pontos de vista sobre a etiologia das neuroses, eu me contive e nada objetei, mas não ocultei minha descrença. Alguns dias depois, comuniquei ao paciente que não sabia o que fazer com ele, e sugeri que procurasse outro médico. Ô, gente, vamos destacar o quanto que é importante aqui a gente ver o Freud falando das questões de como ele lidava com os pacientes, dele ter pedido ajuda, dele dizer que ele não sabia diagnosticar e dele fazer encaminhamento para um outro profissional, porque ele não dava conta de atender naquele momento. Essa semana, eu estava conversando num grupo de supervisão
a respeito disso, assim, de como fazer encaminhamento e da dificuldade que a gente tem, porque isso às vezes se torna um tabu. A dificuldade da gente, enquanto psicólogo, psicanalista, chegar para o sujeito e dizer, olha, nesse momento não tem competência para atender o seu caso. E não é que não tem nenhuma competência, é que às vezes o sujeito vai te procurar para algo que não é a tua área, que você não estuda, que você, de repente, não tem interesse naquilo, ou que você não tem experiência suficiente, ou sei lá qual o motivo. Mas a gente poder dizer, esse eu não quero, ou esse eu não consigo, ou esse eu não posso, porque às vezes vem da contra-transferência, não é que você não quer o que você não sabe, é que não dá para você, não dá. E aí de fazer o encaminhamento. Eu gosto muito de ver, assim, quando ele fala dessas coisas, porque traz um sentido de normalidade, não sei se essa seria a palavra, mas acho que pode entrar de que tá tudo bem a gente se sentir assim. Olha só, se até Freud se sentir assim, que dirá nós, meros mortais, né? Então, é bom ler e pensar a respeito disso. Então, para minha grande surpresa, ele começou a se desculpar por haver mentido para mim. Sentira muita vergonha, e então me revelou justamente aquele sentimento da etiologia sexual que eu havia procurado e do qual precisava para aceitar uma neurose. Para mim foi um alívio, mas ao mesmo tempo uma vergonha. Tive de admitir que meu consultor, não se deixando enganar pela consideração da anamnese, havia enxergado mais claramente do que eu. Propus-me, então, dizer isso a ele quando visse, dizer que ele estava certo e eu errado. É justamente isso que faço no sonho. Mas que realização de desejo é essa? Confessar que me enganei. Justamente esse é o meu desejo. Quero estar errado em meus temores. Quero que minha esposa, cujas preocupações adotei nos pensamentos oníricos, esteja enganada. O tema que diz respeito à questão de estar certo ou errado no sonho não está muito distante daquilo que realmente interessa aos pensamentos oníricos. Há a mesma alternativa entre dano orgânico e dano funcional causado por uma mulher, mais propriamente pela vida sexual. Paralisia tabescente ou neurose. A essa última se ligaria, de modo um tanto frouxo, o fim que teve La Salle. No sonho compacto e transparente e cuidadosamente interpretado, o professor N desempenha um papel não só por causa dessa analogia e do meu desejo de estar enganado, tampouco devido às suas relações secundárias com Breslau e com a família da nossa amiga que ali se casou, mas também pelo seguinte episódio no final de nossa consulta. Após realizar, com aquela hipótese, a sua tarefa de médico, seu interesse se voltou para temas pessoais. Quantos filhos você tem agora? 6. Ele fez um gesto de respeito e preocupação. Meninas, meninos, 3 meninas e 3 meninos. São meu orgulho e minha riqueza. Fique atento. Com as meninas tudo costuma correr bem, mas depois os meninos criam dificuldades na educação. Respondi que até então eles vinham sendo bastante dóceis. Evidentemente, esse diagnóstico sobre o futuro dos meus garotos me agradava tão pouco quanto aquele que meu paciente tinha apenas uma neurose. Essas duas impressões estão ligadas pela contiguidade, por terem ocorrido juntas, e, ao incluir a história sobre a neurose do sonho, eu a substituo pela conversa sobre a educação, que tem mais relação com os pensamentos oníricos, pois se aproxima muito das preocupações expressas depois por minha esposa. Assim, até o meu medo de que ele pudesse estar certo com suas observações sobre as dificuldades na educação dos meninos ganha acesso ao conteúdo do sonho, escondendo-se por trás das representações do desejo de que eu esteja enganado com esses temores. A mesma fantasia serve de modo inalterado à representação dos dois elementos opostos na alternativa. Aqui já faz bem mais sentido, né, esse? Ó, para ter sentido, hoje a gente para aqui, na página 344, e aí a gente volta, então, a partir da interpretação do sonho 6, que aí finaliza esse e a gente começa depois o trabalho de deslocamento. Beleza? Obrigada pela companhia, a gente se vê na próxima quinta. Um beijo.